Quando começou o Ministério Restauração aqui em Coronel Bicaco, já faz uns 21 anos, né, que começou o Ministério Restauração aqui na nossa cidade. Nós era da antiga Assembleia de Deus, Ministério Assembleia de Deus, e começamos, né, a orar no Monte da Oração, e Deus sempre prometia que ia trazer que Deus ia fazer uma obra no meio dos irmãos. Nós sempre orando para que Deus viesse cuidar da obra em Coronel Bicaco, da nossa cidade. Nós tinha então em torno de um grupo de uns 40 irmãos que ia no Monte da Oração orar, e aí Deus começava sempre a falar que ia levantar uma obra, que ia fazer uma grande obra aqui na nossa cidade, que era para nós continuar orando. Então nós estávamos em campanha de oração, com esse grupo de oração que nós ia sempre para o Monte da Oração orar, e iniciou o Ministério Restauração vindo para Coronel Bicaco. Naquela época nós estávamos orando e estava o pastor Valmir ali da cidade de Santo Augusto, e ele era um dos componentes que ia junto com nós no Monte da Oração, e uns irmãos ali do interior do Campo Santo, que estavam junto com nós no grupo do Monte da Oração, eles sempre vinham para nós orar junto, e ali da esquina Boa Vista, uns irmãos também. Então nós montamos esse grupo de oração, e Deus levantou usando o pastor Valmir, juntamente com o saudoso irmão Pinheiro, Leonardo Pinheiro, vinha orar com nós ali no Monte da Oração, e começamos a orar, e Deus ali levantou o Ministério Restauração, iniciou o Ministério Restauração aqui em Coronel Bicaco. Deus deu a revelação para nós, então nós estávamos orando, e Deus confirmou. E aí veio o pastor, após uns dias veio o pastor Getúlio Silva, irmão Hildo Mânica e a irmã Rosemary, aqui na nossa região, e tiveram aqui na nossa cidade e nos lançaram convite para nós aderir ao Ministério Restauração. E aí fomos para a oração, pedimos prova para Deus, confirmação, e aí Deus colocou em nosso coração, deu a revelação. Aí meu esposo aderiu o primeiro ministério juntamente ali, e aí também eu aderi ao Ministério Restauração. Mas no início a gente fez bastante prova com Deus, né? Oramos, e Deus mostrou numa visão o Ministério Restauração para mim, e confirmou através de uma profeta que Deus estava abrindo a porta e não era para mim voltar atrás, que era para mim avançar e continuar, que era a porta que Deus estava abrindo para nós no Ministério Restauração. Estávamos orando então, e numa madrugada o Espírito Santo de Deus falou comigo em um sonho. Em uma visão, eu estava num campo muito grande, e Deus mostrou uma igrejinha muito pequena. Depois de muita dificuldade para mim escalar nesse lugar, eu subi até o topo desse monte, e daí achei esse lugar, uma igrejinha, um lugar assim bem pequeno, uma casinha pequena, e ali eu entrei dentro daquela casa, e o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: entra dentro dessa porta. E eu entrei, e quando eu entrei dentro da porta, aquela casinha estava tomada de partilheira, toda ela. Várias partilheiras, vários vasos em quantidade. E aí eu disse: meu Deus, o que o Senhor trouxe eu aqui? E ele disse: pega esse pano e começa a tirar a poeira dos vasos, porque eles têm utilidade, eles precisam ser usados, eles precisam voltar a sua forma e o seu lugar. E aí essa revelação que o Espírito Santo de Deus colocou na minha vida. E aí eu entendi que era Deus me chamando para esta obra, para começar a trabalhar, tirar os vasos que estão empoeirados, que estão fora do lugar, que não estão sendo ocupados. Estão todos em partilheira, em lugares que precisam ser usados. E aí eu entendi o trabalhar do Espírito Santo na minha vida. E aí começamos o Ministério Restauração aqui na cidade de Coronel Bicaco. Até então meu esposo
falou com o pastor e disse, nós aderimos ao Ministério Restauração, juntamente com a equipe de irmãos que estavam junto com nós no Monte da Oração. E daí nós começamos de um bar, que era um bar de vender bebida alcoólatra, né? Ali na saída pro Braga. Meu esposo começou a reformar juntamente com os irmãos, pastor Jeová. Então os outros irmãos, né, que aderimos junto ao Ministério Restauração, começamos a reforma naquele bar e transformamos numa igrejinha, a qual nós adoramos o nome de Jesus, glorificamos a Deus. Eu, pastor Jeová, minha família, minha esposa, daí adquirimos mais uns companheiros que já não estão mais aqui. E o pastor Valmir veio e para nós adquirir o Ministério Restauração, para nós foi um privilégio, que nós queríamos a verdade. E a Bíblia diz que nós, para ir morar no céu, tem que ser pela verdade. Então, graças a Deus veio o ministério e temos até hoje, faz 20 anos que está aqui, 21 anos, que o ministério está aqui, nós adquirimos. E passou tempo, o pastor Jeová foi obreiro, pastor nosso aqui, e daí ele saiu, veio mais uns pastores, e agora o pastor Jeová está novamente pastoreando nós aqui na restauração, aqui em Coronel Bicaco. Mas foi muito sofrido, nós tivemos que alugar de um bar ali, aluguemos, fizemos a igrejinha, não tinha nem piso, restauramos ali, fizemos tudo que tinha que fazer para ficar bonito para a igreja. Mas graças a Deus a alma ali se converteu, e aqui segue aqui na igreja nova, tinha aqui na cidade, se mudamos de lá, estamos numa igreja nova aqui que o pastor Jeová construiu. E agora a casa pastoral da igreja que ele construiu. E para nós é uma alegria nós estar no ministério, adorando a Deus conforme né? E louvo a Deus porque veio o Ministério Restauração aqui. Passamos por luta, dificuldade, mas estamos indo até a volta do Senhor Jesus. Aqui no Ministério Restauração, com a revelação, a graça de Deus, a porta, a liberdade que Deus abriu para pregar a palavra de Deus como ela é, né? Sabemos que vem a hora, e está chegando essa hora, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E nós temos essa verdade, a liberdade para falar do amor de Jesus. Agradecemos a Deus por esta obra aqui, e aí, né? Deus tem sustentado e cuidado da nossa igreja, né? Eu digo a nossa igreja porque nós fizemos parte, né, do corpo e do membro, né, do corpo do Senhor Jesus. Então, agradecemos a Deus por essa oportunidade.